A Previdência Social é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família no caso de doença, acidente, gravidez, morte e velhice. Mas muitas dúvidas rondam a cabeça dos trabalhadores e fomos até as ruas para saber quais são as mais comuns. Eu não sou registrada, como eu faço para contribuir com o INSS? Você que não é registrado, você tem que ter em mente duas situações possíveis. A primeira, você é um trabalhador autônomo, tido para a Previdência como contribuinte individual. Este contribuinte individual deve procurar uma agência do INSS ou até mesmo o site da Previdência e ver e diligenciar acerca dos documentos e requisitos para o seu cadastro. Agora, se você é empregado propriamente e não tem um registro em carteira, não tem como efetuar o recolhimento previdenciário sozinho, depende propriamente do empregador, aí você tem que buscar a tutela dos seus direitos ou perante a Justiça do Trabalho ou propriamente denunciando esta situação perante o órgão do Ministério do Trabalho. Qual a diferença entre autônomo e assalariado? Essa é uma pergunta que com certeza orbita a cabeça de milhares de brasileiros, sobretudo na nossa região. A diferença entre o autônomo e o empregado, que tem aí seus 5 requisitos previstos em lei, a diferença básica está na tal subordinação. Ou seja, o empregado é aquele que propriamente cumpre ordens, está sujeito, está submetido a penalidades pelo empregador, aquela história de que chegou atrasado ou não cumpriu a tarefa como deveria ser, será advertido, será suspenso, ou então deixará até de prestar serviços. O principal traço que você que presta serviços sem anotação em carteira deve ter em mente é o seguinte: eu cumpro ordens, eu obedeço a alguém. Se eu não obedecer, isso gera consequências. Esta diferença, esse traço marcante, subordinação jurídica, é o que vai distinguir o autônomo do empregado. Então, qual é a porcentagem que pode ser recolhida pelo autônomo? A contribuição do autônomo para que tenha direito à aposentadoria por tempo de serviço é de 20% sobre o salário de contribuição. Quem foi registrado algum dia pode usar o mesmo número do PIS? O número do PIS/PASEP é único. Uma vez gerado, continua sendo individualizado para o trabalhador, mesmo ele mantendo o vínculo empregatício ou, de repente, trabalhando de forma autônoma, enfim, o número é único. Qual é a diferença da contribuição de 11% e 20%? Bom, a diferença quanto aos direitos está diretamente relacionada à aposentadoria por tempo de serviço. Ou seja, aquela do tempo, quem mais trabalha tem direito propriamente no final da vida a um descanso sossegado ou de acordo com o benefício da Previdência. Para que o trabalhador, para que o contribuinte tenha direito a este benefício específico, o percentual deve ser de 20%. Para todas as demais coberturas, 11%. Gostaria de saber, com o salário mínimo, quem ganha o salário mínimo, com quanto deve contribuir? A contribuição mínima de 20% sobre o salário de contribuição seria o equivalente a R$ 109. Quem é autônomo tem direito à bonificação do PIS? Não, a bonificação do PIS ela pressupõe registro em carteira propriamente, ou seja, seria um benefício restrito a quem atue como empregado, preenchendo outros tantos requisitos, mas um deles é ser empregado. Qual a idade mínima para contribuir para o INSS? A idade mínima para inscrição perante o regime da Previdência é de 14 anos, inclusive para o menor aprendiz. Como funciona a licença maternidade no caso de autônomo ou contratado? A gestante que é empregada, ela não tem qualquer carência para que tenha direito à licença maternidade. A licença maternidade obrigatória continua sendo de 120 dias. O que houve, a criação legislativa de alguns anos atrás, é pertinente com relação à opção do empregador em prorrogar esta licença de 120 dias para 6 meses. É lógico que o empregador será incentivado com algumas benesses fiscais, mas o importante é deixar bem claro, é uma opção do empregador, não propriamente da trabalhadora. Já a gestante autônoma, ela tem, ou contribuinte individual, que é a expressão da Previdência Social brasileira, ela tem um prazo de carência mínimo de 10 meses para que tenha direito ao benefício. A grávida precisa avisar para o patrão ou não que está grávida? Bom, você mulher, você empregada, gestante, é um momento difícil, é um momento de insegurança, até mesmo pelo estado gravídico, que mexe com toda a situação social, biológica da trabalhadora, mas vai aí uma dica, vai uma orientação que acaba com uma lenda urbana. Que lenda é essa? De que o empregador tem que saber que você está grávida.
Ele não tem que saber, você não tem propriamente a obrigação de notificá-lo, de avisá-lo, para que tenha direito à estabilidade da gestante. A lei ela foi muito clara nesse sentido. A estabilidade da gestante ela tem início a partir da confirmação da gravidez. E a jurisprudência e os tribunais decidiram que confirmação da gravidez é sinônimo de concepção, ou seja, o momento em que a criança foi gerada. Então você não tem que sentir qualquer desconforto, nem tampouco obrigação em avisar o seu empregador para que tenha direito à estabilidade. Eu acabei de ter bebê. Qual é a estabilidade quando eu voltar para o serviço? Esta garantia de emprego, que é provisória, ela termina propriamente no 5º mês após o parto. Então, após o nascimento da criança, conta-se 5 meses e tem